Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o do Quarto pro Ateliê. E já se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o seu like e ative o sininho. Bom, para quem não me conhece, para quem tá vendo aqui pela primeira vez, eu sou Guarido, eu sou curadora e pesquisadora de arte, focada em arte brasileira, e eu apresento aqui toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma conversa nova com um artista sobre uma obra ou uma série. E, bem, geralmente isso é no meu quarto e não na exposição, mas hoje a gente está aqui na exposição da Olga Carolina no Projeto Vênus. E para quem não conhece a Olga, nascida em 1998 em São Paulo, Olga Carolina é bacharel em artes visuais pela Fundação Armando Álvares Penteado em São Paulo, a qual teve orientação do artista Tiago Honório. Sua tese recebeu nota máxima e foi indicada para integrar o acervo da biblioteca de sua faculdade. Durante sua graduação, em 2018 e 2019, participou 2 vezes da Anual de Artes FAAP, onde ganhou o prêmio de 3º lugar em 2018. De 2016 até 2018, paralelamente à faculdade, fez parte do Parra mais Paride, acompanhamento em pintura ministrado pelos artistas Regina Parra e Rodolfo Paride. Também em 2020 e 2022, cursou o grupo de acompanhamento de projeto com mentoria da curadora Ana Paula Cohen e artista Tiago Honório. Desde 2018, Olga Carolina procura desenhar possíveis relações entre teatralidade e feminilidade através de pinturas a óleo e desenhos em grafite. O minucioso processo de montagem de cenários é o ponto de partida para a teatralidade a que se refere, a qual se formula principalmente a partir de uma instância dramatúrgica. Em primeiro lugar, na teatralidade, em segundo, pela intimidade das narrativas. A partir de um poporri rocambolesco, procura também reunir temporalidades distintas, provocado no transbordamento temporal, um tom de alto deboche inerente ao exagero dramático. Ciente da força transgressora do risco, como a do clown, a caricatura da feminilidade no âmbito domiciliar, portanto, é um dos pilares da formalização de seu trabalho, o que traduz um apelo à vida privada em detrimento da pública. E com isso, eu te dou oi. Oi. Como você tá? Eu estou bem, estou feliz em estar aqui. Vou ver só se o meu gravador está funcionando. Mas é bom isso. tom. Pronto. Sei, eu acho que a gente já fez uma conversa antes disso, inclusive vou deixar no card, em algum dos cantos da tela. E eu acho que não faz muito sentido a gente retomar e refalar tudo que a gente já fez naquela outra conversa. Então, eu acho que o interessante é a gente falar do melodrama, sua primeira individual, aqui no Projeto Vênus, Publis. Vou deixar em algum lugar na tela a data e até quando a gente vai ficar à exposição. Sim, Endereço, então, as informações. eu acho que assim, tudo que a gente falou no outro canal, no outro canal não, né? No outro vídeo, ele de certa forma, ele também vai se aparecer aqui, né? Porque o discurso, ele sempre meio que dá voltas, né? A gente só elabora 500 vezes a mesma coisa de diferentes jeitos. Mas, assim, fazer a primeira individual foi uma coisa muito interessante, assim, para o meu trabalho, ainda mais porque a única chance que eu tive de fazer isso de fato foi durante o TCC, de montar de fato uma exposição, e para mim faz muito sentido pensar em pintura em conjunto, assim. E antes de conjunto, também pensar no contexto onde elas vão existir. Então, no meu TCC, por exemplo, eu pintei uma parede de vermelho e o chão era de madeira, eu estava tentando simular quase como se fosse um palco italiano. Aqui na Vênus, no caso, ela já tem uma arquitetura de casa, né? Porque antigamente era uma casa, de fato. Então, pensando nisso, eu queria aproveitar essa própria arquitetura, né? E entender como eu poderia usar isso a favor da narrativa do melodrama. O melodrama em si, ele é um gênero dramático, né? Que é muito comum na América Latina, que é de novela, telenovela, todos esses dramalhão, assim, super exagerados, isso é um melodrama.
E o melodrama, ele caracteriza-se por usar, tipo, inúmeros artifícios teatrais para comover um tipo de emoção. Então, a musicalidade que acompanha o personagem, figurinos exagerados, falas exageradas, tramas e essas reviravoltas dentro da trama, né? E aí, para mim, na pintura, no caso, eu tentei entender como o melodrama ele poderia se apresentar dentro de uma especificidade de pintura, né? E aí eu fui percebendo que o meu trabalho já em si já é super melodramático, né? Porque eu tento explorar essas diferentes texturas, explorar as expressões faciais, até mesmo tipo, o tamanho das imagens, eu estouro. Então tem essas várias camadas, assim. E aí, voltando na ideia da montagem, na verdade, eu pensei a montagem no começo da exposição, né? Porque eu estava me mudando de ateliê, estava voltando a pintar em casa. E aí, tipo, para mim foi um jeito de começar a pensar na exposição desenhando o espaço e como elas iam existir, assim. Você me mandou alguns PDFs disso, de todo esse processo. Eu acho que é interessante eu falar que essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente já tinha maquinado isso, Sim. Conversado sobre bem antes desse processo, acho que de você fazer essa exposição acontecer. Sim. E antes do canal existir. Então, isso já era meio programado para acontecer. Eu mudei umas 3 vezes a ideia da exposição. Quer dizer, a primeira vez que eu tive a ideia da exposição, ela, na verdade, era bem um embrião do que foi isso aqui, assim. Que eu já estava olhando para a Torada e para essa ideia da Torada em relação a um discurso amoroso, mas eu acho que ela se amplificou para um lado um pouquinho mais interessante, assim, porque quando eu fui estudando melodrama, eu fui percebendo que é um universo muito feminino. Na verdade, o melodrama, o principal público é feminino, né? E ele se passa muito no ambiente domiciliar, né? Representa essa mulher de classe média alta, enfim, que fica presa nesse ambiente domiciliar e entra nesse âmbito de loucura, assim. E o melodrama é sempre uma luta entre o bom e o ruim, entre a pureza e o desejo. É sempre esse conflito da trama entre essa personagem que se passa muito no ambiente domiciliar e reflete muito questões familiares, burguesas, enfim. E tem essa coisa bem brasileira, bem latino-americana, bem quente. Sim. Essa coisa do choro, essa coisa católica também, né? Sim, então, mas isso depende, porque existem vários tipos de melodramas, né? Tipo, por exemplo, quando eu fui ver o melodrama francês, ele é, de certa forma, muito mais sóbrio, né? Mais frio também. Mais frio, porque, enfim, tem muito a ver com o discurso de época. Você vê uma pintura, por exemplo, europeia, ela tem tom mais frio. Você vê uma pintura também, aqui no Brasil, ela tem tons mais quentes, porque a luz é diferente. Mesma coisa com um tom melodramático, né? Acho que de cada lugar. Mas, assim, pra mim sempre me interessou muito os filmes do Almodóvar, né? Que são melodramas e tem uma paleta muito contrastada, é muito sanguíneo. E aqui também eu comecei a adentrar o audiovisual brasileiro, como o Bruno Barreto, Jean Garret. Então, todos, tipo, umas tramas com umas cores muito estouradas. Sempre uma personagem feminina e é uma caricatura disso, do desejo dela também. E é sempre esse conflito meio debochado dela mesma, assim. E essas mulheres, na verdade, que quase são histéricas de certa forma, elas, pra mim, funcionam quase como, tipo, um clown, né? Porque eu rio da desgraça do clown porque eu me enxergo nele. É a mesma coisa com a mulher do melodrama, assim. Eu rio da situação dela porque eu me enxergo nela, né? De certa forma. Então, é um pouco isso aí. E aí eu tentei fazer com que a galeria parecesse realmente uma casa, né? Porque essa trama, ela se passa numa casa como a maioria dos melodramas. E é muito engraçado porque eu também pinto dentro da minha casa. Então... E é legal você falar disso, porque quando eu te conheci, acho que a primeira conversa que a gente teve faz o quê? 1 ano? Eu tava fazendo meu TCC. Isso faz 1 ano... Não faz 1 ano não, foi nesse ano, foi quando eu fiz o Odalisca Deprimida, que era no começo do ano, amiga. Não, eu te conheci. Você me conheceu ano passado, sim. Você estava no outro ateliê e você estava bem relutante de montar o seu ateliê em casa. Sim. E eu acho que você ir para a sua casa e você montar o ateliê lá, viver aquilo,
fez isso acontecer também. Cara, é que eu acho que assim, na verdade eu sempre trabalhei melhor em casa, né? Tipo, na própria faculdade sempre foi muito mais espontâneo, porque como o trabalho, como eu disse na outra vez que a gente conversou, o trabalho ele acontece de uma forma espontânea, quase como se eu estivesse sendo criança de novo, pegando as roupas da minha mãe, me vestindo. Então ela acontece já de uma forma espontânea. Quando eu tinha que me locomover para o outro ateliê, as coisas eram mais duras, porque eu tinha que pensar mais, não era só uma brincadeira, sabe? Do nada, 2 horas da manhã, tô tendo insônia, do nada tô montada. E aí faço as fotos, assim. E foi legal fazer a exposição, porque, na verdade, eu sempre fazia uma foto. No TCC foi assim, né? Eu fazia uma foto e fazia a pintura, fazia uma foto e fazia uma pintura. Dessa vez, eu criei uma narrativa como um todo, assim. Na hora de eu fazer as fotos de registro para fazer as pinturas, eu fiz todas de uma vez. E elas partiram de 2 pinturas, né? Que foi a Toureira Morta e a Llorona. Eu sabia dessas 2 pinturas, fiz a foto delas 2 primeiro e a narrativa ela foi se construindo depois, assim, as outras fotos, no caso. E às vezes tinha um crop, às vezes eu pegava um crop de cenas de filme, às vezes eu estourava a imagem, as coisas foi mudando também na hora de fazer a pintura, que é normal, né? Tipo, por exemplo, a simpatia, ela era para ser pequena. E aí eu falei, não, ela tem que ser grande, tem que estourar isso aí. Então, tem várias coisas que vão mudando na hora de você colocar a mão na massa também, assim. E a pintura também me dá a possibilidade de mudar, também inventar, assim, um pouco o lugar. Porque o camarim, por exemplo... O camarim era algo que você já tinha no outro ateliê e você trouxe para esse? Não. Mas você tinha um espaço que você, na real, era talvez menos organizado, né? Ah, sim, era tudo enfiado numa mala. Basicamente. Mas, assim... O camarim, na verdade, eu tinha deixado as roupas ali para me trocar para fazer a Toureira Morta. E aí eu vi aquilo e eu achei interessante e tirei uma foto. E aí no final virou a pintura, né? Quase como isso aqui eu acho tudo. Ah, então, essa é a ideia, eu já queria colocar tecido, já meio que brinquei com isso na Odalisca Deprimida, né? De tentar literalmente quase fazer um contexto para a pintura existir, assim. Que vem muito da ideia também de cenografia, assim, que vem muito do teatro, né? Então, pra mim, assim, a cortina, ela... quer dizer, na verdade, todos os tons da exposição, elas vieram de um frame do Almodóvar. Isso que eu ia te perguntar, esse azul que a gente tá vendo é da onde? Então, veio muito... Na verdade, veio daquela pintura, né? Tipo, eu tentei... Veio daquela pintura, veio da frame do filme do Almodóvar. E veio também de uma capela de praia que eu fui em Ilhabela. E aí eu peguei as referências de cor, que tem esse dourado, o azulzinho, o vermelho. E funcionou super com essa pintura também, né? Porque, enfim... Mas quando você me falou... Você escolheu aquele verde que você tinha me falado? Quando eu fui... Cortina do fundo? Na verdade, o verde, ele era para ser aqui, né? As paredes iam ser vermelhas, o chão ia ser vermelho e os tecidos iam ser... esses verdes de veludo molhado, mas aí caiu tudo, mudou, né? Porque a gente vai se arranjando e vai vendo quando as coisas funcionam ou não. E aí o verde foi lá para trás, o que trouxe um grau assim para a pintura, porque antes era para ser vermelho, né? Mas eu achei que o verde ele contrastou melhor com as cores da pintura e trouxe mais essa característica melodramática que me interessa, assim. Não, esse azul funcionou muito. E é engraçado, até o Thiago falou, né? Porque a própria galeria, de certa forma, virou uma pintura minha. Sim. E isso faz muito sentido. Parece que abraçou também toda a exposição. Criou um contexto para as pinturas existirem, assim. Eu queria também que as pessoas que entrassem na exposição pudessem experienciar a casa dessa persona que eu criei, né? Então, tipo, você entra aqui, você vai vendo esses acontecimentos e se depara comigo morta ali no fundo. Tipo, um pouco isso, assim. E os móveis também. E o móvel lá de trás, principalmente. O biombo. Gigantesca. Então, é engraçado, porque aquele biombo, ele foi um dos pontos de partida para a exposição. E, na verdade, quem me mandou ele foi o Thiago, né? Ele me mandou e falou assim, Olga, imagina uma pintura sua aqui. Ele jogou, né, demoninho, e depois eu fiquei assim, ó. O diabinho. E aí eu não consegui mais não pensar em não fazer uma pintura com aquilo. Aquilo ali, na verdade, foi a sala, assim. Eu pensei que aquilo tem que ficar sozinho, porque ele já se segura, né? E aí eu comprei o biombo, ele fazia sentido e aquela sala ia ser só ele. O móvel, a gente não sabia muito como colocar. Aí o Ricardo virou pra mim e falou assim, cara, os móveis que tem aqui não vão combinar com a exposição. De colocar uma mesinha de acrílico ou uma mesinha com uma madeira mais clara não ia combinar.
E aí a gente foi buscando, tipo, móveis barrocos, e esse é o móvel de uma amiga minha, da Bia, obrigada, Bia, que emprestou pra gente também compor essa casa, assim. E super ornou na minha... Não, super funcionou. Até a fonte funcionou. A fonte, na verdade, ela partiu de... A gente começou a ver vários cartazes de filmes de melodrama. Eu lembro. E essa tipografia veio do filme do Carlos Saura, que se chama Carmen. É uma tipografia. A gente mandou pro Felipe Barsuglia e ele fez... Ah, o Barsuglia. Ele fez a mesma tipografia, no caso, né? E aí parece realmente um cartaz de filme. Parece muito. Legal, Tudo funcionou. Eu acho que existe uma narrativa clara. Eu acho muito legal esse desenho seu. Sim. Porque é uma outra vertente que geralmente você não mostra, né? Tô começando... É que eu demorei muito pra entender o desenho como trabalho, né? Porque o desenho, pra mim, como eu falei... Eu acho que eu mencionei isso também da outra vez que a gente conversou, que ele pra mim sempre serviu muito como uma anotação, né? Porque o desenho, ele é a coisa mais próximo da cabeça, né? Tipo, é muito imediato. Então, pra mim, né? Tipo, era sempre um tipo de anotação. Mas aí eu comecei a entender alguns desenhos como trabalho mesmo, né? Porque são. E aí... E os seus milhares de desenhos. Tem alguns que realmente são anotações pra mim e alguns que realmente viram trabalho. E aí tem toda a moldura também que constrói quase como se fosse uma fotografia dentro dessa casa. Sim. Enfim, e eu acho interessante, né? Porque é quase como se, tipo, eu estivesse me vestindo de novo de noiva, assim, depois do meu casamento, pra morrer, né? Pra fazer o show ali. Então... Talvez seja pré. Tipo, eu imagino muito isso como se fosse uma fotografia de fato de quando eu casei, né? E aí aquela é quando eu me vesti de novo pra fazer o dramalhão ali. Quando você morreu. Quando eu me dopei de remédio. Bem dramática. Mas é isso, eu acho que a pintura também ela leva um lugar fantasioso que me interessa, que eu posso também... Que na hora de fazer o fundo é o momento onde eu também insiro essa cena em algum lugar, né? Então, tipo, o ator era morto, na verdade, o fundo não era um chão de areia de tourada, mas eu quis colocar assim, né? É uma releitura da pintura do Manet, que é o Toureiro Morto. E aí eu fiz o mesmo fundo que ele, tentei, né? Parecer como se fosse o mesmo fundo. E fiz a mesma pose, mas com outras vestimentas, né? E eu achei interessante que você trouxe várias influências, né? Suas, basicamente, o Roberto Carlos. Sim. Acho que a Nossa Senhora Aparecida? Nossa Senhora da Aparecida. É que, assim, na minha casa, a minha criação foi muito católica, né? Da minha mãe, assim. E a família da minha mãe são várias mulheres que são muito, muito católicas e conservadoras, assim. Então, a criação católica foi algo que... Enfim, sempre esteve no meu dia a dia. Então, tipo, santinho era uma coisa que eu tinha muito da Nossa Senhora da Aparecida. E, tipo, Roberto Carlos também era uma coisa, assim, foi um muso dos anos 80. Então, quase todos os filmes brasileiros que eu vi de melodrama tinham um cartaz do Roberto Carlos ou alguma trilha sonora dele. E, assim, todas as mulheres da minha família ganham um Santo Antônio, né? Eu tenho, no caso, que é esse aqui que tá no... Você tem um? Eu tenho, esse é o meu. Esse é o teu. Então, a gente sempre foi... a gente aprendia a simpatia desde pequena, assim, eu lembro... Qual que é a simpatia? A simpatia é que você coloca o santo de cabeça para baixo e aí você casa. E aí, até você casar, você deixa ele de cabeça para baixo... Tipo onde, assim? Tem um copo d'água. Você pode afogar ele ou amarrar ele para ele ficar de cabeça para baixo. Meu Deus. Tem gente que faz os dois, assim. Então, você castiga o santo até ele te dar um marido. É meio isso. Eu não recebi um. Mas, enfim, eu acho meio engraçado isso, não? Porque é super fálico. Tipo, isso aqui parece segurando um pinto, né? De certa forma. Mas, sim. Parece aquela galera que tira foto com vinho também, que é super fálico. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Eu posso te mandar. Eu nunca vi isso. Mas é muito fálico, né? E eu acho que essa coisa do catolicismo, o melodrama vem muito do catolicismo na minha cabeça, porque as imagens, né, têm esse apelo emocional. Então, eles exageram muito
muito nas expressões, no dramalhão. E tem um quê erótico, né? Também. Super. Você vê, sei lá, o Jesus na cruz, todo sexy ali. Parece que ele tá quase tendo um prazer de estar lá, sabe? Uma coisa meio doida. Eu nunca pensei sobre isso, mas faz sentido. Mas até no próprio exagero facial, assim, você pega umas pinturas do Caravaggio, tipo, contraste de luz muito teatral, a posição, o jeito da torção do corpo, a expressão facial, ela é tudo construída para te causar um tipo de sentimentalismo, né? E o melodrama, ele também faz isso, com outras especificidades dentro do audiovisual. E aí eu tentei propor isso também dentro do campo da pintura, tentando olhar para o audiovisual e também para as pinturas barrocas, o rococó, o romantismo também tem muito do melodrama, enfim. Eu acho que o barroco influencia demais, né? Não sei se você se sente confortável de falar disso. Não, assim, o barroco me influencia demais porque eu vim de uma educação católica, então eu sempre tive presente, tipo assim, em volta desses ícones, né, dessas imagens católicas. Então, na minha criação, no caso, no meu repertório, ele é muito presente. Não tem como eu negar isso, assim. Eu vejo muito desde pequena, eu venho acompanhando, tipo, a minha mãe é devota de Santa Rita, tinha 1000 de Santa Ritas em casa. Enfim, a gente também não podia recusar santinho, tipo, quando você também acha um santo, você guarda, você não pode jogar fora de jeito nenhum. Os papeizinhos? Uhum, não pode. Minha mãe, ela tem um monte, assim, guardado em casa. Porque tipo, acervo de santinho. você não pode recusar. Então, assim, é uma coisa que, sei lá, pra mim faz parte do meu repertório, né, o barroco em si. Mas não só o barroco, né, mas eu acho que até essas igrejas mais simples de praia, de capela, me interessa muito essa estética, assim, essas pinturas que eles fazem em cima, de capela, no telhado. Eu tava vendo esses tempos atrás, algumas pinturas assim no teto e é surreal. Não, né? é lindo, lindo. Surreal. Eu tô vendo agora. Mas eu achei uma riqueza de detalhe que você fala, cara, como que você fez isso? Nem sei que ano. Sim. E tem muito ouro também, né? Sim, tem muito ouro também, né? Que veio, enfim. As igrejas católicas, ela tem essa coisa também da ostentação, né? Não tem muito. Como. E eu acho que é engraçado justamente isso, porque o católico, ele preza pela humildade, mas aí quando você chega, tem um monte de ouro, sabe? Exatamente. É muito contraditório. É super. E tem muito isso do melodrama, né? Porque ao mesmo tempo que Contradição Contradição, porque você fica lutando entre esses dois demoninhos, né? O demoninho e o anjinho, que fica ali, assim, percorrendo. Mas é um pouco isso. E tem essa questão super sexy também, né, do trabalho. Mas o melodrama, ele tem um quê de um voyeurismo, né? Porque como ele se representa num ambiente muito domiciliar, privado, você tá assistindo ali a vida privada dos personagens da trama, tem também, como é tão forçado, parece que, tipo, foi montado aquilo. Então, é meio que um jogo do público com o privado o tempo todo. Então tem um voyeur, você fica ali bisbilhotando a vida de alguém, mas o personagem sabe que está sendo visto também. Que é um pouquinho o que eu tentei fazer aqui, assim, tipo, você chega percorrendo a casa e eu tô morta. Você está invadindo a privacidade dessa personagem, dessa persona, na verdade. E do nada ela tá vestida de noiva, então ela sabe que ela vai ser vista, sabe? Na minha cabeça. Escolheu ser encontrada dessa... Ela montou a cena para ser encontrada assim. Mas mulher tem muito isso, né? Assim, não sei se todas, mas eu... As mulheres melodramáticas. Eu, no caso, assim, quando eu me pego, eu já tô, assim, tramando uma narrativa na minha cabeça inteira, assim. Mas eu me vejo muito assim, e as mulheres da minha família são muito assim, e é o jeito como eu construí a minha feminilidade, no caso, como eu reconheço minha identidade, né, de construção de pessoa, enfim. Mas eu acho que isso aparece em muitas mulheres ao nosso redor, em alguma porcentagem, às vezes mais, às vezes menos. Eu não sei, assim, o que eu tenho notado em mim, no caso, ou na família da minha mãe, assim, que é uma coisa que, enfim, percebo desde pequena, é que você se vestir tem um grande peso, assim. Sim. Um grande peso de sedução mesmo, assim, de, tipo, estar bonita, estar bela sempre. Era uma coisa muito importante pra minha mãe, ela sempre falava assim...
você tem que ser linda, você tem que sei lá o quê. O que também leva um pouco à loucura, né? Porque você não é perfeito. Então, tipo, eu acho um pouco engraçado essa loucura do É meio doentio, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu também fui criada assim, minha mãe também é católica, não super católica assim, mas ela não me ensinou o Santo Antônio, mas ela sempre teve essa relação muito forte com a feminilidade dela. E ela sempre teve essa coisa de ser desejada e ao mesmo tempo você tem que estar bonita, você tem que ter uma imagem e acaba que isso não tem como. A gente é criada assim. Mas eu acho que também, tipo, vai ressoar. Por exemplo, quando eu tava estudando um pouco os personagens dentro de tramas melodramáticas, a vestimenta, a caracterização é muito importante, porque ela é, na verdade, o que indica de primeiro instância quem é ela, né? Tipo, uma identidade, assim. E, na verdade, o objetivo da histeria, né, quando se estuda, é a mulher, ela quer ser desejada, quer ser olhada, então ela quer se tornar o que ela pensa que é o desejo do outro. Ela tenta supor. E na minha concepção, a caracterização, ela entra muito em jogo nesse lugar, sabe? Como estratégia de sedução, como estratégia de sobrevivência. E eu acho que, assim, pra mim, todo dia também é um pouco assim. Eu adoro me vestir, eu adoro. Tem vezes que eu tô muito montada, às vezes não. Então, eu acho que a caracterização, ela acontece também no cotidiano, enfim. É um pouco isso, assim. Você tá o quê? De Motomami? Não sei, são uma mistura de coisas. Rocker. Mas acho que é um pouco isso, tanto que, tipo, todas as roupas que estão aqui são do meu acervo e eu, de fato, uso elas. Mas é, tipo, as próprios elementos da minha casa, elas também podem se transformar numa narrativa inventada, sabe? E pra mim é muito... O que é inventado, de fato, né? Porque a gente vive também aquilo, de certa forma, tipo... Mesmo que inventado. A Rosa Monteiro fala muito isso no livro dela, A Louca da Casa, que é... Quando ela sonha, ela sabe que tem outra ela que vive outras coisas, porque quando ela acorda, ela de fato experienciou aquilo. Então, pra mim, sabe, é um jeito também de elaborar certas coisas, assim. E por isso que eu também falo persona, né? Porque vem de um personagem, de um acúmulo de personagens, mas é de fato também eu. É o meu e também não é eu, sabe? Isso que eu ia te perguntar. Até que ponto essa persona é você? Você acha que você consegue? Então, porque eu acho que a gente cria inúmeras personas, né? Personas, na verdade, são máscaras arquétipas. Eu acho legal essa palavra, vamos falar dela? Do que? Arquétipo. Porque agora tá na moda, né? Tem o arquétipo, você tem umas meditações pra você ser o arquétipo da Cleópatra. Gente, que loucura isso. Tipo, de não sei quem, da Merlin. Nossa, isso tá super em alta. Então, porque na verdade eu acho que essas figuras públicas, né, tipo esses ícones assim, a gente também rouba um pouquinho pra gente, sabe? Pra mim a persona é sempre um entre de algo que eu admiro e eu, sabe? Então também, de certa forma, a personalidade também é um pouco montada, né? Então a gente cria essas personas aí pra lidar com a vida. Então, tipo, do mesmo jeito que eu sou de um jeito com você, com o Rudá sou de outro jeito. Então... São as máscaras sociais, né? Pra gente existir em sociedade, a gente é um pouco do... mas tem gente que não admite muito isso, tem gente que já... Eu, no caso, tô muito... Vai all the way. Bem resolvida que hoje eu sou uma coisa, amanhã eu já não sou mais. Sabe? Eu também. E pra mim, assim, também criar essas pessoas é um jeito também de eu elaborar elas e fazer pazes com ela também. Mas também eu falo persona porque você também dá um espaço para outras pessoas se enxergarem ou negarem em relação a elas, sabe? Porque não sou só eu que sou assim. Eu me relaciono com essa pessoa assim, mas outra pessoa pode se relacionar de outro jeito, sabe? Ou pode se enxergar desse jeito também. Então, uma persona, ela... é um um personagem dado e eu, assim, na minha cabeça, né, é como eu penso. Por isso que eu não falo personagem, porque não é distante de mim, né, é realmente... Não, naquele momento também você é aquela coisa. Tem até uma série incrível que eu tô obcecada, que é... Quer dizer, eu já tinha visto o filme nos anos 90, mas da Irma Vep, né, ele fala que a Irma Vep, na verdade, é um espírito que vai se apodera da vida das atrizes, mas cada atriz, ela representa de um jeito, porque esse entre, entendi. Não, faz muito sentido. Sabe? Sim.
E pra mim a maquiagem tem muito isso, a caracterização é a máscara, né? Tipo, você coloca a máscara em jogo. Não, estavam me explicando que o meu nome, no caso, é um vulgo. Mas qual? O Guarido? Porque não é de fato meu nome, acaba que é uma persona. Sim, mas é de fato. Eu fiquei pensando realmente, né? Porque toda vez que eu vou gravar, eu começo a me maquiar e eu já sei. Agora eu vou gravar, eu tenho que estar desse jeito, eu escolho uma roupa específica para aquela gravação e tudo é muito pensado no final do dia. É e não é. É tudo muito planejado e roteirizado, mas ao mesmo tempo não é. Sim, eu acho que pra mim é assim, por exemplo, quando eu me monto e começo a fazer esses processos das fotos, eu vivo aquilo muito no íntimo da minha casa, né? E aí depois eu manipulo aquilo pra como eu vou mostrar pra fora, né? E como eu vou colocar isso pro mundo. Então tem muita coisa que cai, tem muita coisa que não vê, mas eu escolho também o que as pessoas vão ver. Tem coisas que você rasga. Tem coisas que eu rasgo, eu rasgo. Nossa, quando não rola, eu rasgo. Que o Breno não nos escute. Essa aqui foi uma pintura rasgada. Essa? Pega rapaz, Nossa. Era uma pintura gigantesca que eu só cortei esse pedacinho aí. Eu não imaginava que você reutilizava alguma coisa de fazer isso. Fazendo a pintura que eu acho boa, eu corto, mas tem vezes que não, aí eu jogo fora. Eu já vi. Mas eu acho que tem que ser assim, sabe? Porque eu pinto muito rápido, né? Sim. Eu pinto, tipo, uma pintura... Essa eu fiz em 4 dias. Essa exposição foi feita, assim... Em 5 meses. 5 meses. 5 meses. Foi em 5 meses. E eu acho que uma coisa interessante da gente explorar, da gente falar um pouquinho, é como foi essa trajetória até chegar aqui, no sentido de você testou muita coisa. Eu lembro daquela obra sua, acho que é a da Tourada, aquela primeira que estava na SP Art do ano passado. Taurina. E isso se desdobrou nessa exposição, de certo modo, né? Sim, foi o começo de tudo, né? Porque, pra mim, a minha individual, na verdade, é uma declaração de amor para várias referências minhas, né? E dentro delas é o Almodóvar e o meu filme favorito, que é o Fale Com Ela, que é onde eu comecei a fazer essas conexões entre um discurso amoroso e a tourada. E aí partiu dali, né? Tipo, ali eu tava claramente olhando pro Fale Com Ela, e aí depois aqui foi se desdobrando numa narrativa um pouquinho mais minha, sabe? Mas foi uma declaração de amor, sim, pra ele. E aqui também tem outras declarações de amor pra ele, mas tem também... E pra outras pessoas, você também falou que fez as pazes. Fiz pazes com esse lado, tipo, super católico, conservador, que eu neguei por muito tempo. Mas hoje em dia eu entendo como muito parte da minha personalidade também, de quem eu sou. E eu acho meio engraçado também. Eu, tipo, tiro muito de boas histórias daí. Dá pra perceber que agora você tá tranquila com isso e... como as coisas foram mudando com o passar do tempo. Porque quando eu te conheci, você estava fazendo retratos de amigos e testando todas essas coisas. Sim. Eu lembro aqueles de casais que você fazia e todos os testes. Esse eu estava testando mais porque eu tinha acabado de sair do TCC. E eu acho que quando você sai do TCC, você fica um pouco jogada no limbo, assim. Sim. E eu estava tentando entender um pouco... o que eu posso fazer aqui? Eu estava um pouco travada, não sabia muito bem o que fazer. E aí eu fui pintando, meio que tentando testar diferentes coisas. Então, tentando resolver problemas de pintura, tentando testar outras coisas de montagem. E até que começou a dar sabe, eu comecei a enxergar como um todo o que eu gosto de fazer, o que eu quero fazer, assim. Óbvio, respeitando que eu posso me propor novos desafios. Tipo, pintar em madeira foi uma coisa insana para mim. Foi uma loucura. Não, mas eu acho que esse foi muito importante, toda essa trajetória para chegar até aqui e ter essa individual maravilhosa. Sim. Eu fico muito feliz com o resultado. É uma loucura ver, de fato, ela montada, mas é muito feliz também. Não, tá tudo lindo. E é isso. Acho que a gente vai ficando por aqui. E é isso, eu queria te agradecer. Amiga, por me receber aí. E por você ter topado essa loucura de gravar aqui comigo. Quando você quiser. Estarei aqui. Não aqui, mas estarei disponível. Necessariamente aqui, né? Neste lugar. Queria agradecer a todo mundo do Vênus por ter deixado a gente gravar aqui. Segue a gente no Instagram. Ative o sininho, deixa seu like. Segue a Olga. E venham ver a exposição aqui ao vivo.
Acho que a gente começa aqui, né? Com esse touro. Pensei na exposição, na verdade, tipo, estudando a tauromaquia, né? Que foi um pouquinho essa pira da tourada que eu entrei. E aí eu dividi a exposição nesses 3 espaços-tempo, né? Que a tourada, na verdade, é dividida em 3 terços. Então tem a parte que o touro fica bravo, a parte que ele é fincado, né, pela espada, e a parte que ele de fato morre. E pra mim o touro é um autorretrato também, né? Eu me enxergo muito nesse bicho porque o touro muito também é toureiro, né? Então nessa dança, ainda mais nessas cenas que eu via do Fale com ela, tinha esses momentos onde a toureira, né, que é a personagem principal, com o touro, entram nessa dança que quase se mofam num corpo só, assim. E eu achei muito bonito essa imagem e ficou muito na minha cabeça, assim. E é um pouco daí que partiu. E aí a trama, ela vai se acontecendo um pouco entre esses espaços-tempos, né? Eu amo essa aqui. Muito tudo. Ela Kombi Versace. Esse é o momento onde eu tô... você pôs esse título, finalmente. É onde eu tô me arrumando, né? E essa luvinha? É tudo, né? Que depois tá ali, né? A continuação. Aqui também. E também aí. Os elementos vão voltando. O Thiago, ele menciona no texto, né? Que essas bordas vermelhas, na verdade, elas foram cortes quase einsteinianos, né? Mas pra mim também eu queria que desse essa ideia de continuidade de trama com os elementos que eu uso também de figurinos. Então, a luvinha aparece aqui, que aparece ali. Esse é o véu também que está pendurado ali, que eu uso ali. O tecido vermelho atrás das roupas aparecem aqui, quase como se fosse um vulto. Então, eu fizesse essas narrativas com... E também a brincadeira com o tamanho também, né? Das telas, isso é muito interessante. Foi interessante. Porque, por exemplo, essa imagem aqui, eu queria que as pessoas se aproximassem, né? Porque tem um quê mais íntimo também. Então, pra mim, fazia sentido ela estar menor. Isso aqui é um mimo. Essas pequenininhas são mimos, né? São tipo joinhas. Sim. E a luva... Elas se repetem. Essa era a ideia, né? Esses são sapatos? São. Da Odalisca Deprimida. Que mimo. Roberto Carlos, gente. Essa parede a gente queria fazer quase como se fosse o quarto mesmo. Tipo, o sapatinho jogado e as roupas ali. Você já queria fazer isso há um tempo, né? Já. E aí isso aqui seria quase como se fosse o pôster dessas casas, né? O Santinho e o Roberto Carlos ali. Essa tá muito foda. E essa aqui é a Nossa Senhora das Dores, né? Na verdade, Nossa Senhora das Dores é uma versão da Virgem Maria, que ela é fincada por 7 espadas, que é o número sagrado, no coração, quando ela vê o filho dela morto na cruz, né? E aí essa sensação meio de perda. E aí eu faço uma comparação com isso, né? Porque a mão é a mesma, no caso. E tem esse desenho? Tem. Eu não tinha visto. Esse aqui é quase como se fossem as coisas deixadas no palco, sabe? Que as pessoas jogam. Queria fazer que incrível. Um pouco isso, assim. Mas é o desenho das peles de Vênus, né? Que é a mesma pinturinha pequenininha lá. Mas aqui, na verdade, esse biombo, ele tem quase uma coisa um pouco oratória, né? Que parece essas coisas de santo que você reza. Mas a tipografia, ela partiu muito do filme do David Lynch. Isso aqui também, né? O David Lynch partiu do Mulholland Drive, sabe? O filme, da parte que tem a... Não sei muito de filme, mas esse eu sei. A Rebecca Del Rio cantando Llorando, e ela vai cantando Llorando que ela perde o fôlego e ela desmaia. E aí foi meio essa ideia, assim, de fazer essa parte onde eu fico toda esgarçada. Cara, parece muito... como fala? Lantejola. Lantejola. E aí, a ideia, né? E aí a sonoplastia, ela vem também nessa instância do melodrama, porque o melodrama, ele tem uma das características usar o som que acompanha essa trama do personagem, né? E eu sempre, pintei, né? Com muita música. E aí eu fiz uma playlist que eu comecei a trabalhar com esse meu amigo que se chama Max Rosar, que ele foi um anjo. Ele pegou muita ideia, assim. Eu mandei pra ele a playlist com umas referências, tentando criar uma narrativa com som, né? Que é muito difícil. E aí ele conseguiu meio que juntar todas essas referências de lado pra cá, uma pisadinha com um bolero da Alcione, e aí ia pra um flamenco, um tango, era uma mistura.
E ele conseguiu trazer isso na primeira sala, quase como se fosse um radinho que estivesse tocando nesse ambiente, também lembrasse um órgão de igreja. E aqui seria literalmente quase como se fosse a Ofélia entrando no lago para se afogar, entrando na loucura de ficar cantarolando, assim. Então tem uma coisa meio oratória e também de uma loucura meio repetitiva, enfim. E é isso! Obrigada! Imagina, mamãe. Amei. Curte, comenta, se inscreve no canal e ative o sininho que tem vídeo novo toda semana.